Sejam bem-vindos ao espaço da Bienal. Eu sou Antonieta, o pessoal da rede me conhece como Tutu. Sintam-se à vontade de falar Antonieta ou Tutu, que eu me reconheço nos dois. Eu vou ser a mediadora dessa atividade agora à tarde e é com grande satisfação que a Prefeitura Municipal de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, realiza mais uma Bienal do Livro. Esta é uma das ações programadas em atendimento à Lei nº 7.016, de 2 de abril de 2012, que institui o Programa Municipal de Fomento ao Livro, Leitura e Literatura. Tem como objetivo assegurar e democratizar o acesso à leitura e ao livro a toda a população guarulhense. Páginas que conectam é o tema desta edição, que objetiva ampliar o debate sobre o papel da tecnologia e desenvolvimento educacional na criação de novos leitores. Nesse contexto, a segunda Bienal do Livro de Guarulhos propõe encontros para além das páginas e telas, conectando pessoas, ideias, universos e inúmeras possibilidades, para reafirmar o protagonismo do livro, sem abrir mão das modernas tecnologias. Em 2022, a Bienal presta uma homenagem especial aos 82 anos da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, a primeira biblioteca municipal da cidade. Eu vou falar um pouquinho do currículo do professor César, antes de chamá-lo. É seu. César Magalhães Borges desenvolve um trabalho literário desde 1980, que envolve poesia, contos, crônicas, canções, roteiros para teatros e histórias infantis. Autor independente, César já lançou os livros Passagem, Poemas e Crônicas, em 1985, Contrastes, Poemas, em 1987, Canto Bélico, Poemas, em 1994, Bolhas de Sabão Infantil, em 1988, Ciclo da Lua, Poemas, em 1999, Três Acordes Infantil, em 2003, Folhas Soltas, Poesias Incidental, 2006, Dicionário Prosa, Poesia e Risos de A a Z, no ano de 2016, Embrião, Poemas, no ano de 2018, Vida a Grande, Histórias de Supermercado, 2019, e o CD Livro Versos em Voz, Antologia Sonora, no ano de 2013. Chamo agora para conversar conosco César. Seja muito bem-vindo. Preciso aprender agricultura. Preciso aprender jardinagem. E saber que a chuva e o sol, o calor e o frio são tempos bons para a terra. Um tempo para colher, um tempo a semear, um tempo feito de espera. Quero plantar o meu prato e ornar meu jardim com os adornos de cada estação. Preciso aprender pintura e carpintaria. Quero fazer meu telhado e cobrir as paredes com finas demãos de tinta. Preciso aprender como se ligam os tubos de encanamento, os cabos de energia, os caminhos das águas, os fios da vida. Preciso aprender a tecer, conjugar a agulha e a linha, vestir-me de linho e algodão, cobrir-me de lã, vestir-me de luxos. Preciso ler mais, preciso de estudo, aprender fotografia, revelar no quarto escuro. Preciso tocar um instrumento, preciso de versos doces, simples, profundos. Preciso melhorar o meu canto, o meu traço, o meu laço com o mundo. Preciso de espaço no peito para mais coração.
Preciso do meu coração em outro peito. Preciso de água e cimento. Preciso de pedra e de cal. Uma casa, um quintal. Preciso de chão e de leito. Preciso de um lar para existir. Boa tarde. Obrigado por vocês terem vindo aqui testemunhar esse encontro. Queria ser cheião do jeito que a gente fala que é testemunha, né? A gente pode botar 2 vans e ir embora, né? Mas, gente, olha, brincadeira à parte, tá? Se valorizo muito porque é um público espontâneo que está vindo aqui por esse gênero que eu queria perguntar para vocês. Esse texto todo que eu acabei de falar na abertura, vocês classificariam como que gênero de literatura? Isso foi uma pergunta. Então, e aí? O que vocês me dizem? É um conto, é uma crônica ou é um poema? É um poema, né? E como é que vocês falam para mim que é um poema? O que ele tem que diferencia das outras coisas? Pode colar aqui, viu? Então tá. A rima é feita do quê? De palavras que se assemelham pelo quê? Pelo som. Né? Então a gente nota que é poesia, por quê? Porque tem um som diferente. Tá? Eu tenho apresentado aqui nas escolas da prefeitura, ao longo do ano, né, uma palestra chamada Um Dedo de Prosa na Mão da Poesia. Aí eu imaginei que ia estar cheio das pessoas das escolas que já assistiram a minha palestra. Eu falei, vou mudar tudo. Então, mudei tudo, mas não estou vendo as pessoas das escolas pelas quais eu já passei. Tá? Então, eu vou poder contar algumas coisas, né, que eu tenho falado nas escolas. E a primeira coisa assim, que eu gosto de falar é o seguinte: teve um poeta americano chamado Ezra Pound. Conhece, Gil? Um pouquinho, né? Então, esse Ezra Pound, ele dizia o seguinte, que a poesia tem muito mais a ver com música e pintura do que propriamente literatura. Aí você vai falar, caramba, você está na Bienal do Livro, você vem falar um negócio desse, que a poesia tem mais a ver com música e pintura do que literatura? Pois é, gente, eu escrevo poesia desde 1980. Vocês conseguem imaginar um recém-nascido escrevendo poesia? Foi quase isso, né? Pois é, quanto mais eu escrevo poesia, mais eu me certifico disso. A poesia tem muito a ver com música e muito a ver com pintura. Por isso que a gente vai falar hoje em poesia em trilhas de imagem e som. A poesia é feita de sons, né? Só que os sons estão lá no papel, na forma de um texto. Então, de onde é que eu vou tirar a sonoridade que tem na poesia? Da minha voz, da voz de cada um de vocês. Tá? O leitor é aquele que dá voz ao texto. Então, aquela coisa antiga, né, da teoria da comunicação, em que você tem o emissor, a mensagem e o receptor, isso não cabe mais. Né? Hoje a gente fala em interlocutores, porque a gente conversa o tempo todo com aquilo que a gente está lendo. A gente conversa por meio do texto com o autor, concorda, discorda dele, mas o fato é o seguinte: ler é essencialmente encontrar a voz que tem em cada texto. Bom, então ler é isso. E por isso que o leitor é tão importante. Não haverá grande autor de um lado se do outro lado não houver um grande leitor. Né? Leitor é que vai dar sentido. Então, olha, eu vou passar aqui uma imagem bem evocativa de som agora para vocês. Eu quero saber quem é que já viu isso na vida. Tcharam! Está aqui. O que é isso? Um rádio a válvula. Não é um radinho, porque é um rádio a válvula. Deixa eu ver. Conhece rádio a válvula? Não. Conhece rádio? Não. Né? Ah, você conhece rádio a válvula? Você conhece rádio a válvula? Não. Miguel conhece? Não. Ah, eu vou ter que contar então como é que era um rádio a válvula. Ele era esse caixotão aqui de madeira, tá, que vocês estão vendo, e a válvula, veja só, né? Ela pode passar, tranquilo. Ela se assemelhava a uma lâmpada incandescente. Imagina que tudo para funcionar precisa de energia, e a válvula era o que dava energia para os rádios. Hoje em dia você tem tudo minúsculo, né? Com o mundo digital, tudo é nanociência, tudo é nanoequipamento, né? Nanoeletrônica, a gente pode dizer.
Mas na época da válvula não, né? As válvulas pareciam umas lâmpadas incandescentes. Aí quando você ligava um rádio, por exemplo, o rádio acendia inteiro, né? Estava todo acesão, só que você tinha que esperar esquentar para depois, né, começar a escutar o rádio, mudar as estações e tal, né? E coisa semelhante acontecia quando você desligava o rádio. Ele não se apagava de uma vez, né? As cores, você imagina que estava aquela lâmpada incandescente, um amarelo quase branco, começava a ficar amarelinha, alaranjada, âmbar, vermelhinha, até que ela apagava de vez. Você está lembrando? Né? Então, você sabe, assim, tua avó contava isso, né? Dizer, né? Então era assim, né? E a gente que era criança, a gente adorava, né? Ligar o rádio, esperar ele ficar acesão, para depois desligar de novo, né? E vê-lo assim, esmaecendo aos poucos, até que a mãe dava uma bronca. Escuta, você vai escutar ou não vai escutar? Vai queimar a válvula, né? Então, olha, viajando pelos sons do rádio, tá? E pensando no seguinte, olha esse dial aqui, né? Não sei se está muito claro para vocês, mas está aqui escrito, olha, ondas médias. Está aqui escrito, ondas curtas. Nos rádios, a gente tinha o rádio, então, ondas médias virou atual AM, as ondas curtas serviam para a gente pegar rádios de outros países. Pegava a Rádio Montevidéu, do Uruguai, pegava a BBC de Londres, pegava assim, né? Era desse jeito que pegava, mas a gente ficava encantado, né? Como é que o som viaja tão longe, tá? Então, olha, pela memória desse tempo, e pensando que a poesia é feita de som, sabe como é que se mediam as ondas do rádio? Aliás, continuam sendo medidas desse jeito, né? Hertz. Hertz é uma unidade de medida alemã. Então eu fiz um poema chamado Hertzianas, tá? E ele é assim. O rádio está esquentando. Vamos lá. Minha mãe só ouvia rádio AM, rádio a válvula, rádio a Bíblia, rádio AM, encanto da sala, rádio AM, no guarda-comida, rádio AM, sobre a pedra da pia, rádio AM, bem perto do tanque, ondas longas, quem media, ondas médias, minhas memórias, ondas curtas, quem curtia, minha AM, mama, rádio AM, AM, minha mãe ouvia. Obrigado. Aí vocês vão pegar depois esse poema, né, no papel, vocês vão falar, onde é que estão esses sons? Aqui, né? Toda vez que a gente lê, a gente imagina uma voz para cada vez. Sabe aquela coisa que a gente ouvia na escola? A professora Glaucia nunca disse isso para os seus alunos, né? Agora nós vamos fazer uma leitura silenciosa. Gente, leitura silenciosa só existe da boca para fora. Né? Porque da boca para dentro, sempre que eu leio, mesmo que somente com os olhos na folha de papel, eu escuto a voz do meu pensamento olhando para mim. Não é assim? Então eu queria fazer com vocês agora um exercício, tá? Em torno assim de um poema, dos poetas mais sonorosos que eu mais admiro, que é o poeta chamado Manuel Bandeira. Então, está aqui nesse poema chamado Os Sinos. Quero ver, e aí Tarsina, tudo bom? Quero ver agora se vocês estão prontos assim, para renovar a CNH, vocês não estão enxergando nada. Não? Ora, para quem não está enxergando, né? Sugiro, parece nome de japonês, é Sugiro, né? Sugiro que sente um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, olha só. A gente prosseguir aqui, né, o poema Os Sinos, né? Eu vou ler aqui, né? Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do Bonfim, sino do Bonfim, sino de Belém, pelos que ainda bem, sino de Belém, bate bem, bem, bem. Está horrível essa leitura, não tá? Porque, cadê? Eu quero ouvir os sinos, né? Os sinos estão no poema, né?
E aí, vamos imaginar isso, né? Que o Bandeira viveu naquelas cidades do interior, ele veio de Pernambuco, né? Então lá no interior do Nordeste, aquele sujeito que está escutando o som dos sinos, porque antigamente os sinos da igreja anunciavam todos os acontecimentos de uma cidade. Você sabia que estava tendo casamento pelo som do sino, era um sino particular do casamento. Você sabia que criança ela tinha nascido porque tocavam sinos alegres, sinos de Belém. Você sabia que alguém tinha partido porque tocavam sinos bravos, sinos da paixão. Né? E assim, imagina que alguém se vai desse mundo, né? Sinos da paixão e tal. Que toda alma, né, que acredita em alma, que acredita em outro mundo, que acredita numa possível chegada ao paraíso, o que a pessoa deseja para a sua própria alma? O que a gente deseja para a alma de quem partiu? Um bom fim. Né? Então, se você pensar, né, numa missa de intenção para as almas, numa missa de finados, tocavam sinos de bom fim. Então, vamos ler esse poema agora, colocando sinos nele, né? Colocando a nossa voz mental aqui para trabalhar com sinos. Então está aqui, ó. Sino de Belém, sino da paixão, sino de Belém, sino da paixão, sino do bom fim, sino do bom fim, sino de Belém, pelos que ainda vem, sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pelos que lá vão, sino da paixão bate, bom, bom, bom. Sino do bom fim, por quem chora assim? Sino de Belém, que graça ele tem. Sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão, pela minha irmã, sino da paixão, pela minha mãe. Sino do bom fim, que vai ser de mim? Sino de Belém, como sou alguém? Sino de Belém bate bem, bem, bem. Sino da paixão, do meu bairro? não, não. Sino da paixão bate Bom, bom, bom. sino do bom fim, baterás por mim? Sino de Belém, Sino da paixão, sino da paixão, pelo meu irmão. sino da paixão, sino do bom fim, sino do bom fim, ai de mim, por mim. Sino de Belém, que graça de Deus. Então perceberam como tem som no poema? Mas de onde é que a gente tem que tirar esse som? De dentro de nós, né? Dos nossos próprios sinos. Eu me arriscaria a dizer que se cada um de vocês fosse ler esse poema, o som que teria cada sino seria diferente. Cada pessoa daria o seu ritmo, o seu badalar, né? Que é o badalar do coração de cada um. O leitor traz muito de si para tudo que ele lê. Certo? Então, olha, seguindo aqui a minha trilha, né? Conhece esse quadro? Van Gogh. Quem gosta de Van Gogh aqui? Tá jóia. Eu também, por isso que eu escolhi. Né? Veja só, né, como é que o Van Gogh foi um visionário. Na tela dele ele colocou isso já, ó. Que homem, né? Lá no século XIX ele pintou isso junto, né? Mas tá certo. Então, olha, eu tenho aqui um trigal, né? Se vocês separarem bem, aqui eu tenho as cores da bandeira da Ucrânia, né? Porque é o trigal embaixo, né, todo amarelo, é o azul em cima do céu, que é a representação exata da bandeira da Ucrânia, né? Então, e a Ucrânia. Aí, olha, vou falar um poema que se chama Pão, tá? Pão, feito de trigo, claro, né? E esse quadro do Van Gogh, ele acaba trazendo todas as tensões que tem no ganhar do pão. A gente ganha o pão com o quê? Com trabalho, exatamente, com trabalho. Agora, vocês sabem qual é a origem da palavra trabalho? É uma origem ingrata. Você lembra disso, Joel? Né?
Joel me escuta falar desde 1997, né, Joel? Então por aí. Então olha só, a palavra trabalho vem do latim tripalium. E tripalium, quem é São Paulino sabe o que é tri, né? Então, então olha só, né? O tripalium é um instrumento de tortura feito com 3 lanças, por isso que ele era tri, para torturar as pessoas. Você vai falar, faz sentido que o trabalho tenha vindo disso aí, né? Mas olha, é verdade, porque se a gente pensar nas sociedades antigas, o homem livre não trabalhava e o escravo trabalhava como forma de jugo, de servidão, né? Trabalhava obrigado para o outro. Hoje em dia, ou o mundo mudou muito e todos somos escravos, né? E a gente não percebeu ainda, ou o fato é o seguinte, né? O trabalho hoje ele se tornou um direito, né? Hoje você veja assim, né? Tem muito mais mulheres hoje aqui do que homens, né? No passado não tão distante, vamos pensar que na geração da minha avó, a mulher tinha que pedir autorização para trabalhar fora, né? A mulher tinha recém-conquistado o direito de votar, né? A mulher não frequentava a universidade, era raro uma mulher que frequentasse a universidade. Então, hoje, para uma mulher estar no mercado de trabalho não é escravidão, pelo contrário, né? É emancipação, é uma forma de dizer assim, olha, eu não preciso do dinheiro do homem, né? Se eu estiver com ele é porque eu gosto e não porque eu dependo, né? Então, é uma emancipação. Você pensar que o trabalho hoje liberta, as mulheres hoje são independentes, são emancipadas, são autônomas, né? Isso é muito bom. Você tem uma sociedade mais livre. Eu já tenho algumas pensando assim, eu faço 3 jornadas. eu sei. Mas ainda assim, você fala assim, mas olha, eu tenho a minha grana, eu faço o que eu bem entendo. Ou pago as contas e depois vejo o que sobra, né? Mas é isso, né? Então assim, mudou a visão do trabalho. O trabalho hoje, a gente encara o trabalho como um direito, como uma conquista, e aí daquele que está desempregado hoje em dia, não é verdade? A pessoa que está desempregada sofre, o desemprego está muito alto, né? Então a pessoa fica pensando, como é que eu me arranjo, né? Agora, mesmo considerando, né, que essas coisas são benéficas, ainda assim tem gente que sofre com o trabalho, né? E sofre por quê? Eu vou dar os 3 pés do tripalium aqui, tá? Porque ganha mal. Ganhar mal faz a gente sofrer. Porque está num ambiente de trabalho ruim, isso também faz a gente sofrer, né? Ou porque a gente não entende a natureza do nosso trabalho. A gente trabalha sem saber para que serve aquilo. E é o trabalho alienado, né? O trabalho na linha de montagem, aquela coisa bem do tchá-tchá em tempos modernos, né? Tal. Então, a gente precisa descobrir o que, na verdade, né? Qual é o bem que a gente pretende realizar com o nosso trabalho. Porque o trabalho nada mais é do que a produção de um bem. Seja um bem material, seja um bem intelectual, seja um bem artístico, um bem espiritual, não importa. O que importa é que com o meu trabalho eu produzo o bem para o outro e que eu me nutra do bem do que o trabalho do outro traz para mim. Nós não podemos fazer todas as coisas. Eu não sei fazer pão, eu preciso que alguém faça, eu compro, né? Eu não sei fazer sapatos, preciso que alguém faça, e eu compro. E aí o que eu faço? Eu ofereço o meu bem para que o outro também possa se servir. E idealmente, né, uma sociedade justa, perfeita, equilibrada, seria isso, né? Uma sociedade em que a gente troca bens, em que um faz o bem para o outro e o outro se nutre do bem que o outro lhe faz. Então, pensando aqui em todo esse trigal, em todo esse céu, em todos esses corvos que sobrevoam, tá? Eu queria falar um pouco que se chama pão. Se vocês forem olhar para ele no papel, como é que eu vou dividir as vozes desse poema? O que está no bloco de cá, que eu vou chamar, no meu caso aqui, de esquerda, não tem nenhuma intenção nisso, por favor, né? E o que está do bloco de cá, vocês vão perceber então que é lado direito, tá? E vamos ver o que acontece aqui com esse pão, com esse trabalho, tá bom? Foi nessa? Trabalho, suave, bem suave. Abençoado o som sirene que convida a trabalhar maneiro. Vou trabalhar em quê? Vou trabalhar para quê? Vou trabalhar para quem? Vou trabalhar para quem?
vou trabalhar sem fim. Abençoado o pão, que do trabalho deriva e se reparte. Vou trabalhar sozinho, vou trabalhar sem mim, eu tomei café sem leite, está me faltando o ar puro. Vou trabalhar por quê? Vou trabalhar para quê? Abençoado o trabalho que se multiplica, em que se aplica a mente, a mão, o amor. A ciência pode ser sagrada, o suor pode regar o solo, a arte pode ser farol, e tudo ser necessário para a constituição de mesas, mentes e almas suaves. Progresso natural, sereno, equilibrado. É necessário muito trabalho para manter o cenário intacto e permitir somente ao vento o desenho das estações. Mas na idade do cromo, os homens derretem. Vou trabalhar com o quê? Vou trabalhar para quem? Vou trabalhar para mim? Vou trabalhar sem fim. Não há melhor trabalho que o bem, que cada trabalho edifica. Mãos sujas se tornam limpas. Se não há bem, não é trabalho. Suado, bem suado. Abençoado o pão, que do trabalho deriva e se reparte, para alimentar mães. Obrigado. Bom, temos aqui ainda umas 5 horas, né? Tem pela frente ainda? Ah, tá bom. Então vamos lá. Eu prometi uma poesia em trilhas de imagem e som. Vamos falar um pouquinho da... Né? O Ezra Pound disse lá no começo o quê? Né? Que a poesia tem mais a ver com a pintura e literatura. Não, disse que a literatura não. Que a poesia tem mais a ver com música e pintura do que literatura. Eu falei já que tem a ver com música, concorda? Né? Vamos ver o que é a poesia, então pode ter a ver com literatura? Não, com pintura. Tá? Então vamos lá. O que é a pintura? Daqui. O que a poesia pode ter a ver com a pintura? Então, olha, o próximo livro de poemas que a gente lançar, tá? Ou vai ficar na seção de partituras, ou vai ficar na seção de artes. Tá bom? Vai ser assim. Tá? E aí pensar no seguinte: nós escrevemos com letras que representam os sons da nossa fala. É isso que a gente faz. Um A, né, ele não tem cara de A, ele tem som de A. Se lá no passado a gente tivesse convencionado que um quadrado seria A, toda vez que a gente olhasse um quadrado, o que a gente diria? A. A. Pois é. Mas, então, assim, é maneira convenção, né, que aquelas letras que nós usamos sejam essas que são. Né? Então, assim, é simplesmente uma convenção de escrita, uma representação do som, como seria uma partitura mesmo. Mas não são todos os povos que escrevem assim. Os asiáticos, por exemplo, né, eles escrevem por ideogramas. Né? E os ideogramas não são, digamos assim, não são sons. Né? Quando você vê um ideograma, você não está olhando para uma sílaba, para uma letra, você já está olhando para uma palavra. E nós descobrimos isso como civilização ocidental no século XIX, mesmo século em que surge a fotografia, imagem, mesmo século em que surgem as histórias em quadrinho, imagem, mesmo século em que surge o cinema, mudo, só imagem. Né? Então, o que acontece? Né? Olhar aquele tipo de escrita nos deu aquele insight, né? Aquele despertar interior de que nós também poderíamos escrever usando o papel como se fosse uma tela. Tá? E aí, ocupar o espaço da tela em branco com formas. As palavras podem ter formas, as palavras podem ter cor. Vamos primeiro dar uma olhadinha assim para o passado, para a gente não ficar assim muito abstratamente falando dos ideogramas. Vamos olhar. Tem que vir aqui perto dele, né? E eu estava com ele de ponta cabeça. Bom, agora está certo. Então, olha só. Isso é um ideograma chinês que foi adotado também pelo Japão e que vocês quiserem depois procurar no Google, tá? Vocês vão achar como kanji. Com K no começo, kan, e Ji com J no meio. Que seria o quê? Kan, China, e Ji, a escrita que veio da China. Tá? Então, olha só, de onde é que vem os ideogramas? Como eu falei, eles vêm de imagens, eles vêm de desenhos que
que a gente chamava de pictogramas. Tá? Imagina, brincadeirinha de forca. Tá? Como é que a gente faz, né, um desenho na forca? Aquele desenho da forca é um pictograma. E por isso eu já dei uma pista. Tá? Isso aqui é uma palavra. Que palavra é essa? Ó, é minha família, né, Jô? Veio lá do sul de Minas, tá? E aí, assim, quando a gente quer, né, que as pessoas contribuam com ideias, tal, em inglês a gente fala que isso se chama brainstorm, não é? Gil, Érico, né? Pai do Érico, também professor. Brainstorm. Sabe como é que foi traduzido isso lá em Minas Gerais? Toró de Parpite. Toró de Parpite, exatamente. Então, olha só, então está valendo aqui Toró de Parpite. O que vocês acham? Ah, a Thalita sabe, ela já estudou japonês, né? Ó. Então, olha aí. Que palavra é essa? Isso já é uma palavra, não é uma letra. Não é casa, mas mora na casa. Pessoa, homem, tá? As pessoas, ó, aí vamos lá, olha o pictograma de homem, tá? Olha como parece com isso. Mas você vai falar, e a cabeça? Quem conhece homem sabe, homem perde a cabeça fácil. Então tá aqui, né? Este é o homem, tá bom? Tá bom. Isso aqui. Não. Quer dizer, hoje em dia até poderia ser, mas não é. Não é. Exato. Ela pegou o espírito. Então não é. Não estamos mais no reino animal agora, tá? Não pertence ao reino animal, dou essa dica. Pode falar, Thalita. Árvore, exatamente, olha. Então, olha só um pictograma de árvore, né? Se você olhar para cá, você reconhece a estrutura de uma árvore, né? Você reconhece o tronco, os galhos, as raízes expostas, né? Você tem uma estrutura de árvore aqui, tá? Até aqui eu estou conseguindo explicar tudo com lógica, né? Agora, olha esse aqui. O que vocês acham que é isso? Geladeira? Ó, eu vou dizer que você está frio. Vai para o outro lado. Micro-ondas. O micro-ondas, ele faz o que com os alimentos? Esquenta. O que mais que esquenta a gente? Sol. Perfeito. Sol. Mas você vai falar o sol, tá bom. Pictograma de sol é esse aqui. Como é que ele virou isso, né? Eu vou dizer para vocês que isso é coisa para mim de japonês preso, né? Que viu o sol nascer quadrado. Né? Tá? Então, agora falando sério, né? Se vocês olharem assim, começar a fazer o estudo dos ideogramas, vocês vão perceber duas coisas. Primeiro, que no kanji quase não tem traços arredondados, né? Os traços tendem a ser mais retos, tá? E a segunda coisa é que tudo que eles querem escrever, que tem o princípio e o fim em si mesmo, tem essa forma. Então, a boca, por exemplo, né, que é aquela coisa que a gente desenha sem tirar o lápis do papel, tem também um ideograma bem semelhante a esse. Tá? Então, olha, é uma escrita feita por imagens. Se eu quisesse escrever floresta, bastaria eu reproduzir esse mesmo ideograma 2 vezes e daria a ideia de floresta. Olha que coisa interessante. Né? E nessa linguagem ideogrâmica, 1 mais 1 nunca é igual a 2. 1 mais 1 será uma terceira coisa diferente. Com isso, olha, isso aqui é o que mesmo? Árvore. Isso aqui? Sol. Se eu juntar os dois, o que eu tenho? É perfeito. Perfeito. Não é teu nome, né? Cristiane, tá aqui. Né? Cristiane. Perfeito, Cristiane. Ó, isso foi insight. Você não estudou japonês. Não. Tá perfeito, né? O que eu tenho ali, né? O sol entre ramos de árvores. Né? Quando é que o sol está nessa posição? Ou quando ele está se pondo, ou quando está nascendo. Só que esse aqui é o mesmo ideograma que eles usam para Japão, que é a terra do sol nascente,
e é o mesmo ideograma que eles usam para o leste, que é de onde nasce o sol. Isso não é encantador? Então, olha só, nós começamos a entender esse tipo de coisa e a trazer para o nosso universo de escrita em forma de poesia também. Mas se a gente olhar, depois quando a gente passar por alguns coisas aqui, vocês vão ver que a publicidade também se serve disso. Tá? Dessa forma de criar uma identidade visual para as pessoas com as palavras. Pensem no que são as logomarcas, os logotipos, né? O McDonald's, aquele M é inconfundível. Pensem na Coca-Cola, com aqueles Cs, né, em arabesco. Você fala, são identidades visuais. Aí, olha, isso aqui para mim já criou uma identidade visual. Está aqui um poema do Augusto de Campos, de 1965. Minha avó ia falar, isso não é poesia. Não estou vendo estrofe, não estou vendo verso, não estou vendo rima, mas eu vou me socorrer aqui do José Paulo Paz, que dizia que poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio e peão se gastam. As palavras, não. Então, apesar de ter sido feito em 1965, esse poema ainda desafia. Ele ainda é novo. Né? E tem muita gente que só conhece a poesia na tradição do verso. A primeira reação que tem é falar, isso não é poesia. Isso é o quê? Fala, é um lixo. Aqui é um lixo mesmo. É um lixo mesmo. Mas se vocês olharem bem, do que é feito cada letra? O L está sendo construído de palavra. Luxo. Então, se vocês repararem, olha, luxo, 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 luxo fazendo L, luxo, luxo fazendo I, o X, o O. Ou seja, olha que recado que é para o hoje. Né? Nosso grande lixo é feito de pequenos luxos. Se a gente pensar, né, no que é um lixão, né, o tanto de coisa que se joga fora, né, que poderia ser útil ainda, poderia ainda ser usado, o tanto de coisas que nós não reciclamos, que deveríamos reciclar, né, o tanto que a gente leva uma vida de consumo muitas vezes irresponsável, né, tal. Então é com pequenos luxos que a gente constrói um grande lixo. Então esse é um poema que ele fez para mim ambiental, para mim anticonsumista, numa época em que isso não era uma bandeira tão presente assim, em 1965. Tá? E que leva assim, uma série de reflexões. Só com 2 palavras, ele não precisou fazer versos, ele não precisou fazer discurso, o recado está ali, olha, na forma como o lixo se constrói. Pequenos lixos. Não é bacana isso? Aí, é claro, né, o Augusto de Campos ele pertenceu a um tipo de movimento de poesia que ele próprio criou ao lado do irmão Haroldo de Campos, ao lado de Décio Pinhatari, participou também de Ferreira Goulart, né? Vários poetas participaram do nascimento desse movimento que ficou conhecido como poesia concreta ou concretismo. Né? Mas há outras vertentes de poesia visual que não tem assim, essa rigidez geométrica da poesia concreta. Tá? Eu queria mostrar para vocês um poema que vai lembrar uma embalagem bem conhecida de todos nós, que é o quê? Chicletes Adams. Né? Chicletes Adams. Vocês sabiam que chiclete é um caso de metonímia, né? O produto mesmo é goma de mascar. Mas como saiu essa marca da Adams, chicletes, né? Qualquer marca depois virou chiclete. Qualquer marca de goma de mascar virou chiclete. Assim como qualquer lâmina de barbear virou gilete. Não importa de que marca seja. Ou qualquer palha de aço virou bombril. Então são esses casos assim. Então o chiclete é um caso desse de metonímia, tá? Que veio do francês, né? Que a gente falava, eu lembro criança, né? Alguém deve lembrar disso também, contado pela avó, né, bom? Não que você tenha vivido isso, mas lembrar assim, das pessoas que pediam chiclete, né? Tinha aquelas mocinhas que falavam, dá um chiclete, bora, né? Chiclete. Então era chiclete que era do francês, né? Chiclete, e você não pronunciava o T final. Então era chiclete, né? Goma de mascar, sabor menta. Mas é isso que está escrito aqui? Não. O que está escrito aqui então? Clichés seriam clichês. O que é clichê? Né? Vamos pensar na novela da televisão que está cheia de clichês. Né?
casamento no último capítulo. Né? Aqui não é uma cena clichê, né? Aquilo que você já espera. Aquele filme de terror, que a pessoa está no espelho do banheiro, todo embaçado. Quando ela limpa, o que aparece atrás? Alguém com uma faca, uma criatura monstruosa. É um clichê. Né? Ou a cena de duelo no faroeste. Né? Então, assim, são os clichês. Né? Tinha um sábio francês que escreveu um livro sobre slogans, né? Chamado Olivier Renaud. Ele dizia o seguinte, né? Que a frase feita é um atalho para não pensar. Então, tem gente que só fala por frases todas. Quem espera sempre alcança. Devagar se chega ao longe. Né? Mais vale um pássaro na mão que dois voando. Tudo isso aí é um atalho para eu não pensar, para eu não dar a minha opinião, para eu não dizer com as minhas palavras o que eu penso, o que eu sinto. São clichês também. Né? Então, o que esse Filadelfo Menezes, esse cara aqui, ele era um cara da geração aí de um Arnaldo Antunes, né, de um Gilberto Sorbini, né, não deveria estar vivo e saudável como está o Gilberto Sorbini ali, né, mas faleceu num acidente de automóvel e morreu novo. Né. Ele escreveu isso aqui, olha, o que são os clichês? Clichês são goma de mascarar sabor mental. Legal, né? E olha, tem a força da imagem de uma embalagem, de uma propaganda, né? Só que está aí na forma da poesia. Tá? Aí vocês podem perguntar assim, quem escreve poesia tem inveja de outros poetas? O que você acha, Diego? Eu também. E você, também tem inveja? Também tem inveja, né? Thalita tem inveja também? É. Eu também, né? Me deu uma inveja de ficar olhando esse pessoal. Falei, não, eu vou fazer poesia visual também. Vou me meter nisso aqui, né? Aí eu fiz esse poeminha aqui, chamado Dado. Agora eu quero ver mesmo quem é que vai tirar CNH, o exame de vista bom, porque, quem não estiver enxergando, vem pra frente, viu? Poderia fazer aquela pergunta assim, maldosa que a gente faz nas escolas, né? O que poeta quis dizer? Mas como eu estou aqui, eu vou dizer o que ele quis dizer, tá? E vocês podem encontrar outras coisas que eu não quis dizer, mas que está aqui também, tá? Esse poema ele foi feito em torno de uma frase do Einstein, que disse certa vez o seguinte, que Deus não joga dados com o universo. E a gente pode imaginar, cara, o que o Einstein queria dizer com esse papo de que Deus não joga dados com o universo? Eu fico imaginando o Einstein em debate com outros físicos, com astrônomos, né? Com pessoas que defendiam, por exemplo, né, a nanociência ou a teoria do caos. A teoria do caos, o que é o caos? É só olhar o meu quarto de manhã, vocês vão entender o que é o caos. Né? Assim, é um acidente provocando o outro. Né? Então não existe ordem, né? Tudo é um grande acidente. Tá? Mas o Einstein falava, vocês estão enganados. Né? Deus não joga dados com o universo, como quem diz o quê? Né? O universo não foi feito assim, né? Deus pegando dados e jogando a própria sorte, caísse o número que caísse. Por todos os seus cálculos, por tudo que o Einstein nos deixou, né? Inclusive a lei, que a gente falava em teoria da relatividade, mas como ela já foi comprovada, virou lei, né? A lei da relatividade e tal, você vai ver o seguinte, né? Que tudo no universo tem uma lógica, tem uma razão de ser, mesmo que a nossa ciência ainda não tenha descoberto tudo. Aliás, pelo contrário, né? Nosso conhecimento é isso aqui, perto da grandeza do universo. Né? Então eu falei assim, eu quero fazer um poema que diga isso. Que fale do dado como um objeto que tem 6 lados, que Deus não jogava dados no universo, mas também quero falar do dado como informação. Porque não é assim, você vai preencher uma ficha, está lá, dados pessoais. O que são os dados? São informações. Então, quis dizer no poema isso, que nesse universo que Deus não jogou como quem joga dados, a cada dia nós descobrimos um dado novo, uma nova informação sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o universo, que assim como este dado, ainda se desdobra diante de nós. O universo está em expansão. Nossa mente também, nossa vida também. Tá? Então, eu diria até o seguinte, né? Que o universo não foi criado, ele está sendo, ele não é particípio, ele está no gerúndio, ele está indo. Não é? É isso. Então, como é que eu vou ler esse poema? Você vai falar assim, eu vou ler, eu leio do jeito que eu quiser. Tá bom.
Aí você nem enxerga, poxa vida, vem pra cá. Então, olha só, né? Leia do jeito que eu quiser. Claro, né? É um dado, você pode jogá-lo do jeito que você quiser, mas eu vou propor uma ordem, tá bom? Que é a ordem numérica, crescente. Nós vamos do 1 ao 6. Vocês podem me acompanhar. Chico, já que você não está enxergando bem, você se guia por mim aqui, tá bom? Pode deixar. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então tá lá. Deus não joga um só dado. Lança quadros, dados redondos. Faça sempre Deus pelas beiradas. Abre vias. Dá-se vale universos. Ou seja, vocês aplaudiram um produto da inveja. Tá? Então, dado assim, né, qualquer poema visual que eu faça, né, para mim é um tributo a Apolinéria, aos irmãos Campos, a Ferreira Goulart, a Filadelfo Menezes, a toda essa gente que veio antes de nós e fez isso aí. Tá bom? Aí fica uma pergunta, eu estou indo bem no tema, viu? Eu não vou falar mais. A Priscila me deu 15 minutos de show, tá? Mas eu não vou usar tudo não, tá? Então, olha só, pergunto para vocês, tendo a poesia, esse ar de pintura, esse ar de imagem, será que daria para fazer um poema sem palavras? O que vocês acham? Eu acho que dá, né? Desde que a gente saiba traduzir em palavras aquilo que as imagens, né, estão nos mostrando. Eu vejo, por exemplo, as placas de trânsito, né? Todo sinal de advertência no trânsito é um sinal não verbal. Mas você reconhece uma placa de contramão sem que esteja escrito contramão. Né? Você reconhece uma placa né, que tem uma escola no lugar sem que esteja escrita a palavra escola. Né? Você sabe pelas cores do semáforo se você pode seguir, se você deve ter atenção ou se você deve parar. Então a gente está vivendo um mundo de imagens que são traduzidas imediatamente em palavras para dentro de nós. Décio Pinhatara, ele tentou na década de 60 fazer um tipo de poesia que ele chamava de poesia semiótica. Né? Só que ele usava umas legendas para dizer, ó, o quadrado é isso, o círculo é aquilo. Eu falei, não quero isso. Eu quero fazer com as imagens só, e que as pessoas saibam o que aquela imagem quer dizer. Aí agora eu vou precisar então da experiência de vocês como leitores de histórias em quadrinhos. Quem é que leu história em quadrinhos? Vou confessar, tá, que eu aprendi a ler com as histórias em quadrinhos, que é um outro caso de metonímia, né, que a gente chamava de gibi. Né? Mas gibi era um específico que era vendido em farol. Né? E aí todas as histórias em quadrinhos viraram gibis. Né? Então eu aprendi a ler com gibis, tá? Com as histórias em quadrinhos. Aí, história em quadrinho, ela é feita de balões, não é isso? Então, o que é esse balão quando eu estou lendo uma história em quadrinhos? Pensamento. Né? Então, o personagem está pensando. Tá bom. E essa? Está cochichando, sussurrando, isso aí, está falando baixinho. Né? Teve a ideia, agora está falando baixinho. E agora? Está falando daquilo que pensou. E agora? Está gritando, perfeito. Qual é o nome desse poema? Manifesto. Tá legal? Aí, obrigado. Então, pessoal, deu para perceber também que a poesia tem muito de pictório, que a poesia é muito imagem também. Essa trilha, então, de poesia em imagem e som fica bem proposta para vocês? Então tá legal. Então olha, deixa eu falar um bocadinho de mim. Esses são os meus livros, tá? Ou melhor, são as minhas publicações, já que tem um gaiato aqui, não é livro, né? Então olha, estão aqui. Deixa eu ver se eu acerto o laser. O laser. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o Passagem, meu primeiro livro, 1985, Gilberto lembra, feito em máquina de escrever. Esse livro foi datilografado. Na sequência, conhece esse, ó, Contrastes, meu segundo livro, também feito
né? Batido a máquina, como a gente falava antigamente. Tá? Aí uma grande evolução aconteceu, chegaram os microcomputadores e eu lancei Canto Velho. Tá? Não tinha grana ainda para o computador, então quem fez a diagramação desse livro em casa para mim foi o nosso irmão, né, João Sérgio, tá? Ele que diagramou esse livro para mim. Aí, em 98, eu lancei o Bolhas de Sabão, que foi meu primeiro livro infantil, e foi a minha participação, assim, a minha primeira experiência na Bienal do Livro, a Bienal Internacional do Livro, lá no Expo Center Hot e tal, né? E aí você descobre, assim, que uma Bienal do Livro daquele porte, né, é algo que se assemelha à compra e à venda de um sítio. Né? Você compra com um sorriso e vende com um sorriso bem maior. Né? Então, assim, a Bienal, né, ela funciona assim. Se você traz os teus convidados, os teus conhecidos, tudo bem, você tem lá as pessoas que estão passando pelo stand enquanto você assina. Se não, o pessoal vai passando, né, e é igual um tio meu olhava retrato assim, né, a pessoa que ele não conhecia, ninguém, você aqui. Então, era isso, né? Então, a maior parte do público que passava por mim falava ninguém, e ia embora. Aí, estava lançando Bolhas de Sabão, que é um livro redondinho assim, a molecada ia passando com aquelas sacolinhas. É brinde! Não, é um livro. Então, era assim. Então, olha, se não fossem aquelas pessoas conhecidas que foram me ver na Bienal, né, eu tinha assim ficado naquele estado absoluto de solidão. Aí termina o meu horário, né, triste, só, abandonado, né, a gente ali e tal. De repente a gente encontra quem? Leonardo Boff, um dos maiores escritores, né, católicos, né, foi um padre. Depois, né, como ele pensava muito além da igreja, né, ele foi banido. Tal, sua obra foi indexada, mas é um grande sujeito, de grande obra, tal, né? E aí, estava lá, né? Então, Leonardo Boff, tão sozinho quanto eu, né? Pô, e aí? Tá fraco, né? Tá fraco, né? Aí a gente olhava para o lado assim, tinha o stand da Roberta Close lançando um livro, lotado. O outro com o Ratinho lançando um livro, lotado, né? Dança do Ventre, caramba, eu fui adolescente nos Dancing Days. Eu nunca escorei tanta parede na vida como naquela época, né? Então, imagina se eu tinha como competir com as moças da dança do ventre. Mas de jeito nenhum. Lotado. Né? Então ficamos lá, eu, Leonardo Boff, começando. Tá aí. Então, brincadeira ali, né? Vamos para frente. Ciclo da Lua, 1999. Tá? Esse livro, depois, eu tive uma felicidade grande com ele, que ele foi selecionado por um programa do Estado chamado Apoio ao Saber, que foi distribuído para todas as escolas públicas estaduais para o terceiro ano do ensino médio. Então, quem estava no terceiro ano do ensino médio em 2011 recebeu esse livro num kit de leitura. E aí foram o quê? 515 mil cópias distribuídas para todo mundo. O Paulo Coelho ficou com inveja. Você imagina um negócio desse, né? Tá? 2003, chegamos ao século XXI, né, com outro livro infantil, chama Bienal de Guarulhos, ele chama Três Acordes, né, e ficou coberto aqui o título, tá bom? Tá. 2006, esse livro você gostou, Folhas Soltas, Poesia Incidental, tá bom? E esse é o Gaiato, ó. Isso aqui é um CD livro, os poemas estão impressos nele, mas ele vem junto com um CD. Então, o carro-chefe mesmo aqui são gravações de poemas que eu fiz. Que poemas? Os meus poemas mais sonoros dos meus 7 livros anteriores estão aqui, né, gravados no CD. E você gravar um CD, eu vou levar vocês, tá, para conhecerem um estúdio de gravação onde você pode gravar um CD hoje. Está aqui nessa cadeira, é um laptop. Tá? Como a gente pensa, né, em Abbey Road, né, no estúdio que os Beatles gravaram suas obras-primas, né, eles só trabalhavam com 4 canais de som. Né? Hoje, num negocinho desses aqui, você tem infinitos canais. Eu falei, eu vou brincar com isso aqui. Né? Então, já que eu tinha vários canais à minha disposição, se eu tenho uma voz só para falar com vocês, eu falei, não, vou colocar várias vozes no mesmo poema. Né? Brincar da ideia de jogral, de multidão, vou brincar com isso aqui. Né?
igual fiz com os sinos, né? Uma voz com um tipo grave, outra voz com um tipo agudo, e fui brincando, melodias, efeitos sonoros, tudo isso foi colocado aqui no verso em gloss, antologia sonora. Aí, em 2016, eu lancei esse livro aqui chamado Dicionírico, prosa, poesia e riso de A a Z, e dicionírico, é claro, é uma palavra que não existe, é uma palavra montagem, né? Eu peguei o dicionário e misturei com o onírico, que é o mundo dos sonhos. Então, esse livro dicionírico, ele não tem pé na realidade, aliás, ele não tem pé algum, é um livro sem pé nem cabeça, é um livro indisciplinado, a única ordem que ele tem é a ordem do dicionário, é a ordem alfabética. Ele vai misturando gêneros, né? Então tem poesia, tem prosa, tem conto, tem crônica, tem frases de efeito, tem frases com defeito, né? Tem poemas anedotas, poemas satíricos, e tudo na forma de dicionário, tá? Eu achei que o livro era um capricho meu fazer um livro só com besteira, né? Ele ganhou um prêmio. Ganhou o prêmio Guarulhos de Literatura, fui considerado escritor do ano na edição seguinte do prêmio, tá? Aí tem o Embrião, que é o meu trabalho mais recente com poesia, meu 9º livro. Aí vocês podem imaginar, né, que o número 9 aqui é o que guia o embrião, porque 9 são os meses de gravidez, né? Aí eu fiz um livro com 40 poemas, pensando num número de semanas possível, né, para uma gravidez, número máximo talvez, né? 40, e eu fiz um livro na forma de uma regressão lírica. Como que funciona isso de regressão lírica? Já viu esses casos assim que a pessoa vai para uma psicanálise, ela vai processo de hipnose e vai fazer uma regressão, que às vezes ela resolve com isso um problema que nasceu lá na infância, às vezes que nasceu lá no ventre da mãe, a pessoa, né, já carregou um trauma ali tal, e nessa regressão a pessoa resolve esse tipo de problema, né? Eu fiz uma regressão lírica imaginando o quê? Né? Que eu resolveria em versos contar uma vida, tá? Uma vida pensando em alguém que já está à beira da morte ou além dela e que começa a lembrar da sua vida madura, da sua vida de adulto, a sua juventude, a sua adolescência, a sua infância, até voltar ao embrião. Não é o Benjamin Button, porque ele nasce velho, né? Ele não tem experiência, ele não tem memória, ele nasceu velho. Não são as memórias póstumas de Brás Cubas, porque ele morre e começa a contar a sua vida de forma cronológica, né? Aqui não, vai voltando mesmo assim, né? E essa volta é marcada na numeração do livro. A primeira página, o primeiro poema está na página 105. Você vai ler 104, 103, 102, até que a última página do livro é a página 1. Tá? E por fim aqui, meu trabalho mais recente, que é de pura prosa, Vida a Granel, Histórias de Supermercado. São crônicas que eu escrevi para uma revista, que era uma revista voltada para os supermercadistas do Brasil, tá? Revista feita pela ABRAS, Associação Brasileira de Supermercados, e que, assim, a última página, como toda revista, né? Você vai pegar uma Veja, uma Isto É, uma Época, a Carta Capital, a última página é uma crônica, acho que é para dar aquela leveza, né? Para tirar aquele peso de uma revista, nesse caso da Super Hiper, né? É uma revista bem business. Aí eles me contrataram e contrataram outros escritores também. Meu orgulho foi ter escrito na mesma revista que escreveu Moacir Scliar. Opa! Né? E eles pagavam bem. Foi muito bom ter escrito para eles durante 7 anos. E depois, assim, eu ficava pensando, quem é que leu essas crônicas? Ela ia para a gerência do supermercado, não ia para o público, né? Era lida pelo gerente, pelo dono da loja. Eu falei, não, isso não está certo. Eu quero que as pessoas leiam, né? Não que eles não sejam pessoas também, mas né, eles não distribuíam aquela revista depois, né? Então eu falei, não, quero que mais gente leia. Aí eu fiz o Vida Granel, que é o meu trabalho mais recente, tá? Deixar uns convites aqui para vocês. Quem não me segue ainda no Instagram, todo mundo me segue. Ah, que maravilha, estou muito feliz com isso. Muriel, você não me segue. Eu não tenho você no Instagram, né? Você também não me segue. Não tenho você, então ó. Tá? Você tem. Igor, também tenho você, viu? Ah, então tá legal. Então tá bom. Então, olha, me sigam lá, César Magalhães Borges, tá? Sempre, tá tudo junto, vocês já sabem como é que funciona o Instagram, tá bom? E é isso. E tenho também um canal no YouTube chamado Poesia em Close, tá? São 42 poemas que estão lá gravados e o canal é aberto, tá? Então,
quiser usar na sala de aula, quiser usar com aluno, fica à vontade, o material está lá à disposição, não paga nada para usar o poema em algum contexto que vocês achem que o vídeo seja adequado, ou para vocês curtirem também, né? O pão está lá, né? Esse poema que eu falei na abertura, obra, também está, tá bom? Então, esses poemas mais na tradição do verso estão todos lá, tá? Pessoal, queria agradecer demais pela presença de vocês, tá? Agradecer muito, tá? Toda a equipe da Secretaria da Educação e Cultura, as meninas lá do DOEP, né? Priscila, Solange, né? Que fizeram o convite, que trouxeram até aqui, tá bom? E parabenizar, né? Porque, olha, um evento que promove livros, cheio do jeito que está, né? Esta sala aqui agora, né, que eu diria que está com pelo menos metade da capacidade da sala, de pessoas interessadas em ouvir poesia, é um evento em si que mostra que a literatura tem um caminho, que a gente tem um caminho de construção ainda pela frente, tá? E, né, que estamos assim, dando passos, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, sempre tem alguma coisa para corrigir, né? Mas, assim, é melhor, como já diria o Shakespeare, né? Melhor amar a poesia do que a não poesia, né? A gente precisa fazer para melhorar, corrigir e tal, né? E parabéns, tá? Parabéns pelo evento. Essa equipe aqui de apoio, são pessoas, assim, educadíssimas, empenhadas pra caramba, tá? Assim, eu vou agradecer demais também. E parabenizar os meus amigos escritores que estão aqui também, que já participaram da Bienal, que fizeram suas palestras também, tá? Então, valeu, para que nos encontremos mais vezes em eventos dessa natureza. Então,